Obrigada. Mais uma pergunta? Sim. Sim, temos 3 aqui. Começamos com... Por favor, se identifique. Obrigada. Carlos da Costa, Pienel e CLP. Eu queria, primeiro, agradecer a contribuição de todo mundo e, segundo, perguntar para vocês, se vocês pudessem eleger uma prioridade, qual seria, e como reduzir o custo, que não é uma variável, digamos, talvez exógena, da implementação e de ir adiante com essa transformação. Né? Porque uma das crenças que a gente tem no CLP é de que um dos papéis dos líderes é acelerar as transformações. Isso significa gerar desconforto, isso significa comunicar adequadamente uma visão, isso significa amadurecer rapidamente os assuntos. Alguns exemplos foram dados aqui de maneiras de amadurecer. Essa ideia, por exemplo, da contabilidade pública é uma maneira de você amadurecer a discussão trazendo informações que gerem desconforto. Então, eu gostaria de perguntar para cada um de vocês qual a única prioridade como amadurecer o assunto rapidamente. Obrigado. Bom, das 5 coisas que eu mencionei, 3 são interligadas e partem de um princípio. Quer dizer, que se nós queremos acelerar o crescimento, deveremos ter a política fiscal sob controle. Então, isso para mim seria a prioridade. Daí, você tira outras conclusões. Na medida que você estabelece, quer dizer, uma lei de responsabilidade fiscal para o setor público federal, você automaticamente vai ter que reformar a Previdência, você automaticamente vai ter que gerar mais eficiência, digamos, no setor público, tá certo? Para, digamos, propiciar investimentos de infraestrutura e assim por diante. Porque, sem isso, quer dizer, infraestrutura é fundamental. Claro que pode ser feito com investimento privado, mas sem o setor público aumentando a sua poupança, quer dizer, nós vamos chegar lá. Na realidade, nós temos um grande problema no Brasil, quer dizer, que não foi, digamos, mencionado, mas está, digamos, subentendido aqui no debate, que é a falta de poupança. Nós estamos investindo no Brasil 17% do PIB, 17% do PIB, e isso depois de ter subido, quer dizer, o investimento. Quer dizer, isso é uma taxa de poupança baixíssima. E, a curto prazo, a única forma de aumentar essa taxa é através do setor público. Porque o setor privado, aumentar a taxa de poupança no setor privado, ela aumenta por razões estruturais, ao longo prazo, difíceis de prever. O setor público é a única saída. Então, eu diria que a concentração no setor público, hoje, seria a prioridade. Olha, é uma pergunta difícil ter que escolher uma prioridade, mas eu fico, sinceramente, na dúvida se eu escolheria a do Cláudio, né, que é concentrar, em última análise, uma melhor gestão do setor público, ou uma revolução nos mecanismos entre poupança e investimento, que envolveria acabar com a FGTS, canalizar os custos da FGTS para a Previdência Privada, eliminar o funding compulsório para a Caixa Econômica, acabar com o PIS/COFINS, terminar o funding compulsório para o BNDES, assim por diante. O motivo que eu fico um pouco em dúvida é o seguinte: de um lado, há uma certa penalidade imposta para os mercados por uma administração muito ruim das contas públicas. Se o déficit aumentar, se a dívida crescer demais, etc., a percepção de risco do Brasil aumenta, a taxa de juros sobe, e tem um sinal dado para os mercados, para o governante, que ele precisa se comportar melhor, digamos assim. Por outro lado, a mudança desse sistema de intermediação de poupança e investimento, que, a meu ver, é crítico para a previdência privada, financiamento de longo prazo para o país, e eliminar as distorções do sistema de financiamento de bancos públicos, esse não tem nenhum sinal, o mercado não dá nenhum sinal que tem algo de errado, porque é um sistema já acomodado, instalado e funcionando como tal. Então, eu tenderia a beneficiar o segundo versus o primeiro, porque o primeiro, existe algum contra-cheque no sistema da sociedade que permite o breque da irresponsabilidade, ou menos da exacerbação. No segundo caso, um sistema acomodado, é conveniente a todos, o trabalhador já se resignou com a FGTS, a administração das companhias estatais fica feliz com o funding compulsório, os empresários ficam felizes com tomar dinheiro do BNDES, é uma taxa barata,
O Banco Central reclama do BNDES, porque, no fundo, a taxa Selic não pode ser mais baixa por causa do BNDES. O fundo de longo prazo depende do Estado, os empresários se aproximam do Estado porque não tem fundo privado, e o setor privado se comporta de maneira que maximiza os lucros, como pode se comportar, e, na verdade, o sistema tende a se perpetuar. Só por esse motivo, a simetria entre incentivos, eu talvez fizesse o argumento pró mudar a poupança e investimento, como se tivesse que escolher um tema, não? Só por isso. Bom, não dá para discordar nenhum dos dois que foi falado aqui, mas, já que você deixou a pergunta em aberto, eu vou responder de forma, de repente, mais ampla do que eles foram mais específicos, de repente até contribuindo mais. Mas eu continuo achando que a educação é o grande assunto. Eu acho que até para que a gente possa ter um debate adequado com relação aos temas, eu não estou só falando da educação básica, mas a educação também na qualidade, que acho que o Cláudio colocou, não é só a questão da quantidade, mas a qualidade, para que os temas possam ser debatidos como tem que ser, né? No meu mundo, que eu vivo, obviamente, ligado a banco, concordo inteiramente com o que o Pércio falou, mas a própria questão da educação financeira, a condição de compreensão da seriedade daquilo que ele falou, fica até prejudicada por uma falta de conhecimento generalizado, né? Então, eu diria que a gestão na educação, de maneira que você tenha metas, tenha uma gestão, a meritocracia, né? Que, de fato, dê a qualidade que a gente precisa para que haja conscientização da população para os temas mais relevantes, eu acho que seria a minha prioridade. Bom, eu, admitindo que você pediu uma, portanto, nós não estamos dizendo que as outras não são importantes. E para que a gente possa sair daqui também com uma posição majoritária do nosso grupo, para não ficar cada um dando um chute numa direção, que ainda atrapalha o trabalho de debate, mas eu acho que a posição do Cláudio, para mim, se eu tivesse que escolher, porque está embutido o tema da gestão do serviço público, eu acho que talvez, por eu ter vivido dentro do governo tantos anos, eu tenha a exata noção do que a gente poderia fazer em termos de aumento da poupança no setor público, se a gente trabalhasse, portanto, ataca também o problema do Pércio, mas eu não estou aqui tentando dizer que a nossa resolve tudo, mas eu não tenho a menor dúvida que, se tivesse que escolher uma, eu acho que essa teria, em termos de benefícios, o maior número de benefícios, que seria exatamente trabalhar no tema do setor público, melhorar a questão fiscal, incluindo todas as discussões relacionadas ao processo de gestão, que é absolutamente maluco. Obrigada. Pena que não podemos fazer uma sondagem rápida da audiência sobre quais seriam suas prioridades, se fosse uma, mas tínhamos ao menos duas perguntas mais que vou tomar ao mesmo tempo. Esse senhor aqui, não vejo aqui.